queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui para celebrarmos esse culto nesse domingo, terceiro domingo após a Páscoa. Eu quero também saudá-los, quero acolhê-los, algumas pessoas aqui na igreja, vocês em casa, com uma palavra bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, que nos diz assim: os discípulos de Emaús disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos impunha as Escrituras? A partir dessa palavra, queridos irmãos, queridas irmãs, também queremos refletir hoje sobre a nossa caminhada com Cristo e como nós reconhecemos Cristo andando conosco também no nosso dia a dia. Mas também aquela percepção que esses dois caminhantes tiveram quando lhes ardia o coração. Talvez poderíamos nos perguntar o que faz arder hoje o nosso coração. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E assim também, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de convidar para cantarmos, nós aqui, vocês nos seus lares, o hino do livro de canto 575, Canção da Caminhada. E assim, queridos ouvintes, nós queremos agora ouvir o Evangelho previsto para esse terceiro domingo após a Páscoa. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35, que hoje convidamos então o senhor Alexandre para nos conduzir à leitura. No caminho de Emaús, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém.
Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltando, dizendo que viram anjos, que eles afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus como quem ia para mais longe, mas eles insistiam com ele para que ficassem, dizendo: fique conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Amém. E assim, queridos ouvintes, como resposta também a essa leitura bíblica, nós queremos cantar o hino 305, Caminhamos pela Luz de Deus. E a partir dessa palavra, dessa canção, também queremos nos preparar para a mensagem. Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, nesta palavra, mas também em toda a nossa vida. Amém. Queridos ouvintes, nós temos diante de nós uma pergunta que no início desta celebração nos foi trazida e também a partir daquilo que aqueles caminhantes sentiram quando caminhavam com Jesus. Parecia que nos ardia o coração. Talvez nós poderíamos nos perguntar hoje e agora de novo se Jesus ainda faz a gente sentir esta emoção, se ainda o nosso coração arde quando caminhamos
ao lado e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs em Cristo, o texto de hoje nos fala de Jesus, não daquele Jesus que caminhou durante 3 anos no seu ministério, onde ensinou tantas parábolas, tantas coisas importantes, principalmente sobre o amor, mas de Jesus que há pouco havia sido morto, do Jesus que também há pouco havia ressuscitado e que agora caminha ao lado de 2 seguidores que saíram da cidade de Jerusalém, onde tudo havia acontecido, e começaram a ir para uma pequena cidade, um pequeno povoado chamado Emaús. Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus caminha ao lado daqueles 2 seguidores. O texto já nos fala um pouco que possivelmente não eram daqueles mais próximos, os apóstolos ou os discípulos de Jesus, mas eram sim pessoas que estavam intimamente ligadas com Jesus. E se nós olharmos também para esta situação, nós podemos imaginar aqueles 2 saindo de Jerusalém de cabeça baixa, sem mais horizonte para a sua vida, tudo que eles acreditavam, tudo que eles tinham como objetivo, como futuro, como horizonte para a sua vida havia acabado. Jesus estava morto. Nós muitas vezes também caminhamos a nossa vida assim. Nós às vezes também perdemos o horizonte. Nós também às vezes caminhamos como se estivéssemos atordoados, chateados, entristecidos, às vezes também inclusive sem rumo na nossa vida. E aí, nesse texto vem Jesus, se coloca ao lado destes 2 seguidores de Jesus, caminha com eles, mas não se identifica. E também não é reconhecido por estes 2, possivelmente homens. Queridos irmãos e queridas irmãs, será que esses seguidores não caminharam suficientemente antes da morte de Cristo com Ele para que não o reconhecessem agora? Ou será que o impacto da morte na cruz, vendo aquele sofrimento, lhes fechou a visão? Lhes fechou qualquer expectativa para o futuro? E assim, com certeza, foi esta razão pelo qual eles não puderam perceber que era Jesus que caminhava com eles. E Jesus tem o intuito de caminhar com eles e assim também motivá-los para que também sejam anunciadores do Evangelho, para que também anunciem a salvação através da cruz de Cristo. E diante desta introdução, desse texto, nós podemos perceber nas entrelinhas 5 verbos, ou 5 atitudes que Jesus apresenta no sentido do cuidado com os seus discípulos, com aqueles que estavam próximos dele, mas também com o povo. E o primeiro é perceber. Jesus percebeu que 2 pessoas precisavam de consolo. Ele foi a essas pessoas porque havia percebido de fato, talvez no seu caminhar, no seu semblante fechado, que eles precisavam de algum alento, de algum consolo, de palavras de motivação de novo para que pudessem continuar. Ter percepção, também na nossa vida cristã, é a chave de um bom trabalho na seara de Deus. Quantas e quantas vezes nós percebemos no semblante daquele que está sentado ao lado de nós, às vezes no mesmo banco,
na mesma igreja, no mesmo culto. E quantas vezes nós às vezes nem olhamos para o rosto dele e percebemos que ele está chateado, triste, preocupado. Então, o cristão, ele precisa, entre os irmãos e irmãs da fé, perceber como ele está e assim, a partir dessa percepção, poder agir. E o segundo verbo é acompanhar. Se percebe que acompanhando esses dois homens, ele se coloca à disposição para acompanhá-los. Ele não chega a eles e simplesmente diz: parem um pouco de caminhar, eu quero falar com vocês. Ele não interrompe, ele não muda a vida daqueles dois, mas ele se coloca junto no caminhar para aí, no momento certo, agir. Então, acompanhar. Também este é uma grande missão do cristão: acompanhar aquele e aquela que precisa às vezes de um acompanhamento, que precisa às vezes de uma orientação, que precisa às vezes caminhar ao lado de alguém e assim por diante. O terceiro verbo é ouvir. Sim. Talvez essa também seja uma grande questão que faz parte do aconselhamento pastoral ou também de aconselhamento entre irmãos e irmãs na fé. Ouvir. Ouvir antes de falar. Jesus permanece caminhando com aqueles dois e só ouvindo. Ele não é alguém que vai lá, ouve meia frase e já começa a dar explicações, ou já começa a interromper. Jesus, calado, se põe a caminho com eles para Emaús para ouvi-los, para entender, para perceber quais as angústias deles, o que de fato os preocupava, o que de fato os deixava amargurados, entristecidos. Isso também serve para a nossa vida cristã. Precisamos ouvir mais as pessoas. Eu me lembro que quando era criança, os meus pais e avós também brincavam, diziam: olha, tu tens 2 ouvidos e apenas uma boca, ouça mais e fale menos. Isso, na verdade, é algo que serve também para uma vida. Como vamos emitir às vezes opiniões sem antes ouvir? Como vamos ajudar e aconselhar alguém sem de fato saber qual é a questão? Ouvir é algo que Jesus também sempre soube fazer com os seus discípulos: ouvi-los e a partir disso orientá-los. O quarto verbo é prosseguir. Jesus chega a Emaús e começa a se despedir daqueles dois. Ele não fica ali como quem quer ficar ou quer se colocar: agora eu preciso ficar junto com vocês, mas ele se coloca numa situação de que quer continuar a caminhada, dá liberdade para os dois, não fica pressionando. E aí sim os dois disseram: poxa, mas tu poderias ficar conosco esta noite. E nós muitas vezes, como cristãos, precisamos aprender também com a sutileza e com a amorosidade de Jesus diante das questões, diante da seara do Senhor. Não sermos aqueles que chegam exigindo, querendo, fazendo, mas se colocando ao lado, caminhando junto e também dando espaço para que a pessoa possa assim trabalhar a sua fé. E o quinto verbo é soltar, deixar ir, não prender, não sufocar. Jesus, quando ele tinha dito tudo o que precisava dizer a eles,
simplesmente desapareceu. Deixou agora então que os dois tomassem o seu rumo, que os dois então decidissem como continuariam como primeiros membros da comunidade de Cristo, como continuariam falando sim da morte de Cristo, mas também principalmente da sua ressurreição. Irmãos e irmãs em Cristo, caminhar com Deus. Esse pode ser uma pequena síntese de nosso texto de hoje, caminhar com Cristo. Nós também não caminhamos muitas vezes com Ele? Nós também não perguntamos e pedimos às vezes, Deus caminha conosco? Mas também, uma outra questão muito importante desse texto é reconhecer a ação de Deus ou de Cristo em nossas vidas. Nós também, muitas vezes, não reconhecemos Cristo em nossa vida. Às vezes achamos que é sorte ou é destino, quando Deus age em nosso favor. Caras ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, caminhar com Deus é permitir que Ele caminhe conosco, mas ao mesmo tempo é reconhecer que Ele está sempre do nosso lado caminhando, nos conduzindo também nos momentos difíceis. E talvez uma das palavras mais bonitas desse texto é o versículo que nos fala: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Arder o coração quando no caminho nos falava, quando nos colocava, nos falava das Escrituras. Quando nós ouvimos um culto, quando nós ouvimos uma pregação, nós também ainda sentimos esse arder no coração. Quando nós caminhamos com o nosso próximo, nos arde ainda o coração. Ou para nós muitas vezes é como um sacrifício, como uma tradição ir à igreja. Talvez esse tempo de quarentena, onde nós recebemos o culto em casa, talvez nos ajude também a refletir um pouco sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós fazíamos, aquilo que estamos fazendo hoje e aquilo que podemos fazer também quando retomarmos os cultos presenciais. Muitas vezes nós entramos numa igreja e nos sentamos lá no canto, nem olhamos ao nosso lado, quem que está do nosso lado, esquecemos de dar um bom dia, esquecemos às vezes de olhar para o semblante daquela pessoa que precisa às vezes de uma palavra de acolhida, uma palavra de força, uma palavra de recepção, e nós muitas vezes não fazemos isso. Talvez esse tempo de quarentena também nos ajude a perceber o quanto nós podemos ser importantes na seara de Deus. Também não nas grandes coisas, mas nas grandes coisas às vezes tão simples e fáceis de fazer. Abraçar um irmão, como gostaríamos de estar nos abraçando nesta época. E às vezes, quando nós temos a oportunidade, nós não abraçamos. Como gostaríamos de estar perguntando e falando da nossa vida e perguntando aos nossos amigos sobre a sua vida, e não podemos encontrá-lo para isso. E às vezes não o fazemos quando temos esta possibilidade. Que a vida em Cristo também nos faça arder o coração. Arder de alegria, de vontade, de disposição, para também, cada vez mais, caminharmos ao lado de Cristo e sempre reconhecendo
tudo aquilo que Ele quer de nós. Deus nos abençoe, hoje e para todos sempre. Amém. E assim, ouvintes, eu quero convidá-los a cantar conosco o hino 632 do livro de canto, Se Eu Tiver Jesus ao Lado. Queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos passando de um mês de quarentena e percebemos cada vez mais pessoas, às vezes no seu isolamento, na sua casa, angustiadas, preocupadas e até sentindo solidão. Gostaria de lançar um desafio para que todos nós pudéssemos abraçar 5 pessoas até o fim da quarentena, ligando para essas pessoas, conversando com elas através do WhatsApp, que a gente pudesse lançar e ter esse desafio em nossa paróquia de buscar, de animar pessoas que estão em situações difíceis. Não vamos ligar para aquelas pessoas que a gente sempre conversa, que sempre estão no WhatsApp, mas vamos buscar e ajudar justamente aquelas que a gente sente falta, que se afastaram por alguma razão, né? Vamos em busca dessas pessoas também, para que possamos ajudá-las e motivá-las também nesses tempos difíceis. E assim eu convido para termos um momento de oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, estamos mais uma vez diante de Ti em oração e Te agradecemos. Te agradecemos pela vida e também pelas bênçãos e dádivas que Tu nos dás.
Hoje nós somos desafiados pela palavra do Evangelho de Lucas, que nos fala do caminho de Emaús, ou do encontro de dois seguidores de Jesus com Jesus, onde não o reconhecem. Permita, ó Deus, que nós possamos também sempre ter esta caminhada contigo, com Cristo, que sempre possamos também te reconhecer e aceitar também caminhar ao teu lado. Esteja conosco nesse tempo de quarentena, abrace o mundo inteiro, como nos diz uma canção, e fortaleça-nos. Permita que possamos passar por esse tempo de quarentena também com segurança, com confiança e com fé. Querido e bondoso Deus, rogamos por esse nosso país, rogamos pelas autoridades que estão à frente, tendo que tomar decisões, talvez nunca antes enfrentadas. Rogamos pelas pessoas que trabalham na área da saúde, que trabalham em questões cruciais para a vida de nosso país, que tu possas fortalecer essas pessoas e principalmente possa usá-las também como teus instrumentos para fazer a tua vontade. Querido e bondoso Deus, rogamos pela nossa comunidade, pela nossa paróquia, por cada uma das pessoas que compõem esta comunidade, na certeza que caminhamos unidos com Cristo, rumo também ao seu reino. E tudo mais que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, entregamos diante de Ti, quando juntos oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim também quero convidá-los para cantarmos agora do livro de canto, número 322, O Profeta. Diz que tu acesses
E ao findar desse culto, recebam também a bênção que vem de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo com alegria. E assim juntos, ainda para finalizar, queremos cantar o hino 566, Que Estou Fazendo.